conservadorismo neoliberal ou liberal, ele foi pensado, primeiro, única e exclusivamente como uma questão de ideias. A tradição anglo-saxã, principalmente, Isaiah Berlin, Michael Oakeshott e outros, que segundo, eram as grandes referências desses vários autores que eu falei, por exemplo, Luiz Felipe Pondé, Reinaldo Azevedo, o mesmo Leandro Narlock um pouco. Para eles é o seguinte, a ideia do conservadorismo como aquele que o teste da história mostra que certas coisas precisam ser conservadas, e aí a gente conserva o livre mercado, porque o teste da história foi o final da Guerra Fria, mas sabendo que o princípio conservador, desde lá da Revolução Francesa, se mantém. Essa ideia de que é possível criar uma sociedade mais propensa ao igualitarismo é contra a natureza humana. Então, aí como que eles podem defender? Tem gente que faz isso de forma laica, tem gente que faz isso de forma religiosa. Né? Eles tentam, quase sempre, abdicar do fundamento religioso. Só que, para se converter em movimento de massa, você vai precisar conversar com os religiosos. Isso, em 2014, apareceu aquele pastor Everaldo, lembram? Conservador nos costumes, neoliberal na economia, e só depois, com esse movimento da Lava Jato, trazendo um princípio de massa ali para o movimento, é que desemboca no Bolsonaro. E aí eu quero falar uma coisa sobre isso. É claro que é muito difícil você achar e decretar que há uma inevitabilidade daquele movimento iniciado por esses atores com a Lava Jato desembocasse necessariamente num movimento de massa reacionário de tipo neofascista. Só que tem o seguinte, o movimento que a Lava Jato criou e que já estava, até antes dela, o pessoal esquece, as primeiras manifestações contra o segundo mandato da Dilma começaram em novembro de 2014. Não foram em 2015. Em novembro de 2014 já começaram manifestações em São Paulo, do MBL, do Vem Pra Rua, etc. Então, é com a Lava Jato que eles percebem, opa, peraí, aqui a gente encontrou um apoio. E aí, eles formaram, então, um movimento de massa reacionário no sentido de retroceder aquela política neodesenvolvimentista com o ganho que houve para as classes populares, classes trabalhadoras, e elegeram sinais que podem ser muito facilmente encontrados sinônimos equivalentes no discurso mais messiânico religioso, que é purificar a política e purificar a nação. Eles nunca deixaram de dizer que o seu maior objetivo o grande problema da política, da economia brasileira é uma política que está capturada por interesses particulares, que faz com que os grupos que ganham a disputa econômica sejam os amigos de quem está no poder. A gente tem como purificar as duas coisas. E o elemento de purificação vai ganhando cada vez mais um aspecto religioso, que isso, radicalizando, vem aí ao ponto que você me perguntou, mas qual é a diferença com uma ideologia neofascista ou fascista? Aí é uma pergunta que o André aqui também me fez, vou tentar resumir. Eu sigo muito o que o Armando considera sobre o fascismo, um movimento de massa reacionário calcado principalmente nas camadas intermediárias da sociedade, que a ideologia dele pode ser qualquer uma que, a meu ver, seja a mais anti-igualitarista de forma violenta possível. Tem até a frase do famoso lá, do italiano, né, que eu esqueci o nome agora, era um intelectual, eu estava até conversando com o Álvaro esses dias sobre isso, ele me falou o nome dele, que o entrevistador pergunta, qual é a ideologia de vocês? A gente já entendeu que vocês querem mudar, tem que usar a força, mas o que vocês querem colocar no lugar? Qual que vocês querem? Ele falou, você não está entendendo, a nossa ideologia é a violência, é destruir, é a violência. Nossa ideologia é a violência, é a destruição. Então, acho que muita coisa pode caber. Eu e o Danilo, a gente tem como projeto assim, continuar esse debate, que é para dizer o seguinte, se há um invariante de ideologia do fascismo como um todo, tanto histórico quanto neofascista, seria o anti-igualitarismo radical, vamos colocar numa frase, o máximo possível do anti-igualitarismo em cada contexto histórico. Lá, no fascismo histórico, foi o de base racial, que levou até a questão da base da eugenia, né, e nesse é o máximo possível desse tipo de desigualdade que você pode tentar justificar, seja por religião, seja pela nação, seja mesmo pelo sucesso, digamos assim, no mercado, que pode ir criando. E ele operou, a meu ver, na pandemia, quando você teve centenas de milhares de mortes evitáveis
e ela foi normalizada, foi simplesmente tratada como um custo que deveria ser feito para que a coisa continuasse, né, o país continuasse. Então,